E se conectem com aqui, se conectem com o presente também, respirem fundo. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer por esse tempo de mesa, te agradecer também por essas mulheres que entraram, pelas mulheres que não puderam também, Pai, entrar. Que hoje seja um dia que possa ficar marcado nos nossos corações, que a palavra que for dita aqui, que não seja apenas eu, mas que seja o teu Espírito. Que o teu Espírito Santo ele possa estar aqui conosco, nos guiando, nos direcionando, nos dando as instruções certas, as palavras certas também. Que eu seja apenas um instrumento aqui. E que cada mulher que entrou, se veio buscar alguma coisa, Pai, que tu possa revelar a ela. Muito obrigado por hoje, muito obrigada, Jesus. Amém. Então, gente, a Cris não conseguiu, ela tá aqui conosco, mas ela não conseguiu, enfim, dar a palavra hoje. E aí eu vou trazer algo que aconteceu no dia de hoje, mas algumas vezes eu já fiz isso, enfim, mas hoje foi mais latente, né, obviamente. Então eu quero trazer para vocês. E também é algo que eu tô vivendo, né? Então não podia deixar de passar isso. Mateus 4. Se vocês puderem abrir, quem tá com a Bíblia aí. Mateus 4. Eu vou começar a ler e aí depois a gente fala sobre ele. A minha versão é um pouco diferente, então talvez a versão de vocês esteja um pouco diferente, mas é a mesma coisa. A tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou a um monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Todas essas coisas eu te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu quis trazer essa palavra porque me veio muito forte hoje quem de fato eu sirvo. Se eu sirvo verdadeiramente a Deus ou se eu sirvo ao diabo. Porque aqui a gente consegue ver que Jesus ele foi tentado de várias formas, né? E aqui, ali onde diz, então o diabo a levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, deu muito para ver que Satanás estava testando a fidelidade de Deus. E é o que acontece com a gente. Quando eu principalmente estou em um jejum hoje, e é muito forte quando a nossa carne, ela começa a tentar nos sabotar. Ah, então tu vai morrer. Tá passando fome por quê? Sabe? Tipo, esses pensamentos de que a comida ela é mais forte nesse momento do que o nosso próprio espírito.
E vendo isso de que, não só em relação à comida, tá? Mas no nosso dia a dia, não só com o jejum também, mas de fato, será que hoje a gente serve os nossos pensamentos? A gente dá razão a eles e a gente, de fato, deixa com que a gente não seja as governantes, né, da nossa mente? Porque aqui, Jesus, ele não deu razão para os pensamentos dele. Ele, lógico, né, com certeza, ele teve vários pensamentos sobre a comida, enfim, várias coisas, mas em nenhum momento ele pensou, não, eu vou dar essa razão, eu vou deixar o meu pensamento. E quando a gente está falando sobre, não só sobre jejum, mas em tudo na nossa vida, né? Então, aqui não deixou virar uma ação, porque todo pensamento, ele vira, se a gente deixar, ele vira um sentimento. E o sentimento, ele vira uma ação. Então, Jesus não deixou chegar na fase do sentimento. Ele veio, talvez, aquele pensamento, sei lá, eu tô falando, tá? Mas eu acredito que veio o pensamento e Jesus já ignorou. Tá, Carol, mas não é fácil assim. Não, não é fácil. Mas a gente escolhe o nosso difícil. Hoje é fácil vocês irem lá e comerem algo gostoso, algo que agrade a carne de vocês, que, sei lá, aquilo vai trazer um mal para a saúde, vai fazer com que não seja de fato nutrido o nosso corpo de uma forma correta. Ou hoje a gente escolhe o nosso difícil de, não, ok, hoje eu tô com muita vontade, mas será que é para eu comer isso? Hoje eu tô com vontade de fazer tal coisa, mas será que é isso? Porque se a cada dia a gente dá essas brechas, cada dia vai ser uma nova vontade. E vai virar uma rotina e vai virar um hábito. E assim vai indo. Então, eu queria muito que vocês olhassem para isso. Aqui ele está falando de jejum, né? Da comida, enfim, da tentação de Jesus. Mas eu também queria que vocês olhassem pro hoje, tipo assim, os nossos pensamentos. Quem eu sirvo verdadeiramente? E que vocês respondam internamente se hoje 100% da vida vocês servem a Deus. Porque existem outros deuses, né? Então fica esse questionamento. E eu fui bastante ministrada nisso, porque a comida, principalmente a comida e a atividade física, são algo que agora está mais latente para mim, mas os meus pensamentos deixarem com que eu governe sobre isso, que eles não virem um sentimento para não virar uma ação, é igual uma discussão. Tá ali, tá, o que eu faço agora? Tipo, tu tá eufórica, tu quer falar, tu quer de qualquer jeito tomar conta daquele ambiente. E tu quer ter a razão sempre, porque a gente é orgulhosa. Então, deixar uma técnica, tipo, algo de que, tá, o que que Jesus faria nessa situação? Não é algo que é fácil, todo momento, tu ter essa primeira palavra em ti. Mas a gente não tá aqui também para sermos só vivendo fácil, só vivendo raso. A gente está aqui para fazer o difícil. E o evangelho é isso. O evangelho ele não é confortável, ele é desconfortável. Então, se tu tá no conforto, tá errado, tá? Tipo, algo totalmente errado aí. Então, eu quero deixar isso e também, né, se vocês têm essa prática de jejum também, de, tipo, pensar, de refletir sobre os pensamentos de fato. Trazer clareza do que eu tô sentindo enquanto eu tô fazendo esse jejum, né? Quais são os meus pensamentos quando eu tô fazendo esse jejum? E não só o jejum, mas que cabe a vida toda a nós. Quando eu, Carol, não estou em um momento fácil da minha vida, ou um dia difícil, ou sei lá, X coisas que aconteceu, quem sou eu? Quem é a Carol de fato? Será que as situações elas conseguem me dominar ou eu consigo dominar as situações? Então eu queria deixar de reflexão para vocês e eu gostaria que vocês compartilhassem algo, enfim,
falassem alguma coisa também. Abram os seus áudios, compartilhe, não percam a oportunidade, e é isso. Sem pressa, gente. Eu vou abrir e compartilhar, né? Depois da chave da destra, aprendi que a gente não pode perder as oportunidades. Mas hoje foi interessante, porque eu acordei, né? Tô de TPM, e aí eu já acordei insuportável. Eu tô chatíssima. E aí, uma coisa que eu observei, você falando, veio agora para mim. A primeira coisa que eu fiz foi falar com o Lucas, né, meu companheiro. Eu falei assim: olha, eu tô insuportável. Então, caso aconteça alguma coisa, é porque realmente eu já estou me percebendo. Algo que eu não fazia, então eu internalizava muito isso, eu rejeitava as minhas emoções, principalmente na TPM, porque queria ser a perfeita, né? O alecrimzinho dourado que não podia sentir essas emoções. Então, hoje foi essa primeira parte, assim, e sempre quando vem a TPM, tem alguns anos que não é assim, mas algumas TPMs eu tenho muita vontade de comer doce, que eu acredito que muita gente tem, né, aqui. E aí eu estava com muita vontade de comer doce e eu nem compro aqui em casa exatamente porque para evitar. Só que aqui tinha um leite condensado aberto que a gente usou no final de semana, a gente foi tomar açaí e colocou leite condensado. E aí eu falei bem assim, aí tinha leite condensado e banana. Aí eu falei assim, gente, olha, vamos na banana. Aí coloquei uma banana com granola e chia. E aí tava comendo antes de começar aqui, né? E botei canela também. E percebi o quanto eu só queria o doce por conta das minhas emoções. E aí foi bom realmente perceber isso e fazer perguntas, porque antes eu comeria sem fazer perguntas. Eu colocaria assim, ah, eu mereço, eu mereço. E até nesse processo do merecimento. Só que não, né? E agora, realmente, estando nesse local de se perguntar cada vez mais, a gente vai escutando mais as nossas emoções. E eu acho que eu citei aqui um tempo de mesa que, para mim, o doce ele vem muito nesse local do acolhimento. Então, todas as vezes que eu gostaria muito de acolhimento, eu ia para o doce. Então, como eu já entendi que eu estou TPM, eu estou nesse local de estar chata mesmo hoje, e querer esse acolhimento, eu queria o doce. Então, quando eu fiz essa pergunta, eu coloquei a banana e comi, tipo, passou. Eu falei, ah, então não era sobre o doce, era sobre esse processo de me acolher, de respirar, né, de fazer o que precisava ser feito. Então, é muito disso, sabe? Não é fácil. Eu tô falando algo que eu venho trabalhando há muitos anos. Eu acho que eu nunca falei aqui, mas eu já cheguei a. Meu maior peso foi 88 quilos. Eu sempre fui uma criança muito gordinha. E eu já passei por várias fases, né? De engordar, de emagrecer. Então, para mim, hoje é fundamental eu sempre me perguntar. Hoje eu consigo me controlar muito melhor do que antigamente, mas ainda é desafiador, sabe? Então, e ainda mais quando você está nesse processo deserto, né? Mas eu tenho aprendido cada vez mais, principalmente a respirar e a fazer as perguntas quando chegam. Então, quem é você, né, no deserto? Quem é você nas situações que ninguém vê? Porque aqui vendo, a gente é uma coisa, mas quando você está sozinha e que você precisa lidar com essas emoções? Então, é sempre nesse local de estar se fazendo essas perguntas. Mas reforçando, né? Como eu falei, não é fácil, mas a gente precisa escolher os nossos difíceis e é um processo, é um exercício, e aí entra muito esse local da disciplina, né? Fazer o que precisa ser feito todos os dias mesmo não querendo. Vai ter alguns dias que a gente não vai conseguir, tá tudo bem, porque a gente tá aprendendo, mas é isso o que eu queria contribuir. Sim, e é trazer a consciência, né? E tipo assim, ó, ai, tá, eu nunca posso comer um doce. Não, tu pode comer um doce, mas por que que tu vai comer o doce? Ah, tá, eu vou comer um doce porque, eu tô de TPM, hoje tá um dia assim, eu tô com dor, blá, 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 eu vou comer um doce.
É entender o motivo, trazer a consciência. Por que que eu vou comer isso? É igual eu tava falando ontem com a Cris, né, na mentoria. E aí eu disse pra ela que agora eu tô numa fase que eu quero, tipo, cuidar do meu corpo, enfim, algumas coisas. E a gente já começou a mudar a nossa alimentação aqui em casa. Só que daí eu fico pensando, vou fazer uma dieta, né, por causa da minha barriga e tudo mais, né? Só que aí eu pensei, e aí ela falou, Carol, se tu começar a querer fazer a dieta, tipo, vai me tornar um peso, sabe? Ah, não, vou fazer a dieta porque eu quero emagrecer, porque eu quero ficar assim, assim, assim. Não, traz a consciência, eu vou comer um alimento gorduroso ou eu vou comer um alimento mais saudável? Por que que eu vou comer o alimento gorduroso? E por que que eu vou comer o alimento saudável? Não que eu não possa, que eu nunca possa comer. Eu posso. Mas naquele momento X da minha vida, por que que eu vou escolher aquele alimento? São escolhas inteligentes, né? Mas é muito isso. Eu acho que a Dariane levantou a mão primeiro, né? Coisa Suzy. Oi, meninas, boa tarde. Levando a fala da Rafaela, tem alguns momentos quando eu consigo participar, eu sempre entro aqui para poder participar junto com vocês e compartilhar. Eu me batizei recentemente, em maio, mas assim, eu falo que a minha vida inteira eu sempre tive Jesus perto de mim. Porque desde os meus 12 anos de idade que eu sou batizada com o Espírito Santo. Então, assim, desde a minha pré-adolescência. E eu estava até conversando hoje com minha mãe sobre a questão dos processos, né? Quanto você decide fazer algo, não pelos outros, mas por você. Essa questão, Rafa, da alimentação, eu nunca fui gordinha, né? Eu sempre tive um peso razoável. Mas no período da pandemia eu pesei 72 quilos. E eu tenho 1,63 m. Então, assim, quando eu decidi assim, não vou fazer porque eu preciso fazer, como a Carolina falou, eu coloquei isso como é necessário, porque eu posso comer pizza, eu posso comer chocolate, eu posso comer o que eu quiser, só que eu preciso entender que tem limites para tudo. Eu permito se eu vou querer comer ou não comer. Se hoje é um momento que realmente eu estou precisando, não, por que não? Porque eu sei que amanhã eu vou fazer atividade física, que eu sei que amanhã eu vou correr, amanhã eu vou pedalar, que hoje mesmo eu já fiz as minhas obrigações. Então, não é uma dependência, mas sim uma questão de organização e de mentalidade. Quando você traz isso para mim, no caso, como eu trouxe isso para minha realidade, hoje eu peso 60 quilos. Mas antes eu não corria, então tem 2 anos que eu estou nessa rotina de correr. Hoje eu corro, às vezes dá para descansar, mas eu já corri 10 km seguidos, sem parar, sem pausa. Então, assim, correndo. Hoje eu saio para caminhar com minha filha, eu corro 5 km e volto tranquila. Se posso para correr mais 5, a gente corria mais 5. Então, assim, a determinação e a evolução que a gente nos permite, né? É igual, tem mais duas situações que eu venho trazer com relação à questão da transição. Eu sempre fui cacheada. Só que de um ano e um pouquinho para cá, eu decidi fazer a transição e voltar a ser cacheada, porque eu alisei o cabelo. E as críticas que você recebe, porque o cabelo está desarrumado hoje, é melhor você fazer uma progressiva, porque você fica mais bonita, lisa. Então, assim, eu decidi mudar, porque realmente o Senhor tocou no meu coração e disse assim, que tem que ser você. Não é necessário você ser pelos outros, mas por você. Se eu me sinto bem hoje, cacheada, não é porque a minha sogra, não é porque meu esposo quer que eu me ver lisa, que eu vou ficar lisa por causa deles. Não, o que me faz bem hoje é ser cacheada. Então, hoje eu determinei que sou eu, não mais pelos outros. Que antes mesmo do meu batismo, eu fazia muito pelos outros. Mas eu não vou fazer isso porque senão meu esposo não vai gostar. Eu não vou fazer isso porque senão minha sogra não vai gostar, minha mãe não vai gostar, meu pai não vai gostar. E hoje eu sei lidar com sim, com não e agora não. Peraí, calma, que é o meu momento. Então, assim, hoje eu consigo determinar as coisas mediante ao que o Senhor me conduziu. No trabalho mesmo. Eu sou gestora aqui em Maceió de um projeto imenso que tem. E, assim, o Senhor, ele me permitiu que eu chegasse até aqui, porque é muito além de trabalho. Eu falei até com a Silvia, em um outro momento que eu estou me organizando, que eu vou para a jornada, agora em outubro. Então, assim,
eu falava, Silvia, eu sei que eu preciso ir, porque é algo que faz parte do meu processo. Então, tem coisas que realmente às vezes é necessário a gente abrir um pouquinho de mão aqui, porque lá na frente a gente consegue realmente pegar na hora certa e no momento certo. O meu esposo, ele é militar, mas meu esposo passou 8 anos na Marinha como militar. Meu esposo hoje é da Polícia Militar daqui, de Alagoas, porém hoje sai um resultado de mais uma outra provação. Então, assim, eu entendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e tudo no tempo dele. Então, no processo que ele estava estudando para PM daqui de Alagoas, ele passou em, acho que uns 4 ou 5 concursos. Então, assim, hoje saiu mais um outro resultado, e que eu disse assim, meu Deus, eu só chorava e agradecia a Deus. Porque no momento que ele estava fazendo a prova, eu e minha filha, a gente chegou, se ajoelhou nos pés da cama, eu estava na casa da minha mãe, faltava acho que uns 30 minutos para a prova acabar, que eu sabia exatamente o horário que ele ia entregar a prova, e eu orei e disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu sei que vai ser uma mudança, assim, da água para o vinho, vai ser uma mudança radical, porque eu vou precisar sair do meu estado de origem, eu vou precisar ficar longe do meu pai, da minha mãe, mas eu sei que tudo é permissão do Senhor. Se eu cheguei até aqui, se ele chegou até aqui com a sua permissão, eu tenho certeza que há de dar continuidade no processo que o Senhor determinou. Então, o que é que eu entendo com isso? Que quando a gente entrega, quando a gente confia, quando a gente busca o Senhor sobre todas as demais coisas que estão ao nosso redor são acrescentadas. Então, assim, hoje, eu conversando com a minha mãe, eu falava, mãe, depois que eu realmente me entreguei inteiramente ao Senhor, dizer, hoje eu acordo, Senhor, obrigada por eu estar respirando. Eu estou com vontade de ir ao banheiro. Obrigada, Senhor, por eu não ter precisado passar uma sonda em mim para poder fazer as minhas necessidades. Senhor, obrigada pelo abrir o olho, porque tem tanta gente que queria enxergar e não consegue. Senhor, obrigada por me caminhar, por dirigir, tanta gente que está acamada, tanta gente que está com N problemas, e a gente sempre colocar na nossa mente e no nosso direcionamento que nossos problemas são tão pequenininhos comparados ao problema de outras pessoas. Então, assim, hoje, eu, Dariane, eu falo verdadeiramente, de todo o meu coração, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Tem aproximadamente um mês que eu perdi um primo com câncer de 27 anos. Meu pai, na véspera do meu batismo, capotou com o carro. No dia do meu batismo, meu esposo sofreu um acidente e estava 3 meses sem voltar a trabalhar. Voltou a trabalhar semana passada. Então, assim, a todos os momentos, a todas as fases, a todas as etapas que eu passei, eu sempre falava, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se eu tiver que passar, eu vou passar com o Senhor. Essa peleja não é minha, é dele. Eu estou aqui apenas para ser instrumento dele. Então, assim, que fique também para vocês, porque eu não sei por que eu estou falando, mas o Senhor sabe, ele sabe o direcionamento de todas as coisas, ele sabe o porquê de todas as coisas. Então, assim, se vocês têm um sonho, se vocês têm algo que realmente é um desejo do coração de vocês, que vocês realmente entreguem, que vocês realmente confiem, que vocês realmente busquem ao Senhor, porque todas as demais coisas serão acrescentadas. E assim, hoje eu falo com o coração muito cheio muito gratificante, porque a todo tempo que eu decidi servir a Deus sobre todas as coisas, a todo tempo que eu busquei ao Senhor, ele sempre se fez presente na minha vida. E hoje eu me entendo que no meu trabalho hoje, não é só o trabalho, é o trabalho, mas também tem um acolhimento espiritual por parte de pessoas que estão ao meu redor. Hoje eu sou gestora de 529 colaboradores aqui em Maceió. Então, assim, é uma imensidão de pessoas, é uma imensidão de problemas, é uma imensidão de um tudo. Tem pessoas de diversas religiões, mas, assim, quando eu falo, Deus, me conduza da melhor forma, que a Dariane desapareça e que quem apareça é o Espírito Santo para poder colocar palavras na minha boca, para poder me dar o direcionamento realmente que eu preciso. Porque, assim, às vezes a gente quer tanto fazer as coisas com o nosso direcionamento. A gente quer tomar decisão na frente do Senhor. E às vezes a gente tem que entender que tudo é no tempo dele. Não passou agora na prova, mas daqui a 2 anos, a 3, a 4, a 5, vai ter uma outra prova e vai passar. Meu pai sofreu um acidente. Sofreu um acidente porque o Senhor permitiu que acontecesse o acidente.
Meu pai capotou 4 vezes com o carro dele deu PT e ele só quebrou o tornozelo. Meu esposo caiu da escadaria, teve um deslocamento na clavícula, teve 2 fissuras, mais 12 meses ele já está se pendurando numa barra. Então, assim, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E tenho certeza que o processo que vocês estão passando hoje vai passar, porque tudo passa. Meu cabelo tá feio hoje, mas daqui a 5 anos ele vai estar totalmente cacheado e vai estar belíssimo e recebendo vários elogios. Mas o que me deixa ainda mais feliz é porque eu estou bem. Sim. E eu fico, agora com essa tua fala sobre a vontade de Deus, né? Eu fico pensando, porque aqui na tentação em Jesus, ele teve muita dependência do pai. Ele estava com muita dependência do pai dele. E eu fico pensando se a vontade de Deus hoje para nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável, será que de fato a gente vive essa realidade? Será que de fato a gente vive essa dependência, a gente vive essa vontade de Deus? É muito. Me veio isso porque eu fiquei pensando, pra mim também, sabe? Pra minha vida, será que de fato a gente tá alinhado a isso, né? Suzy, quer falar? Vou falar assim. Quero trazer primeiro alguns dados bem científicos assim sobre isso de lidar com essas emoções. Ontem eu estive num estudo bíblico e vendo vocês falarem sobre as emoções e até expressarem, verbarem muito isso, né? Ontem nós entendemos que, e nós falamos isso de diversas falas, mas ontem ficou muito claro para mim assim, ó, murmuração é música. Murmuração é música para o inimigo. É música para Satanás. Prestem muita atenção no que vocês falem, no que vocês falam. Vocês não estão bem, eu estou ansiosa, eu estou sentindo isso, eu não. Prestem atenção no que vocês falam, porque é muito sério. A nossa vitória e a nossa desgraça, ela está a 30 centímetros de nós, que é o que está no nosso coração, até a nossa boca, que é o que a gente fala. Então, assim, ó, se a gente vai olhar para as emoções, e aí eu gosto, vocês todos sabem que eu empreendo com óleos essenciais, então ajudo as pessoas com as emoções, e a gente tem dados alarmantes, e eu quero ler para vocês verem que não é um problema só meu, seu, de nós que estamos aqui. Por exemplo, assim, ó, o INSS revelou que em 2024, 3,5 milhões de pedidos de licença de trabalho, dos quais 472 mil foram por questões de saúde mental. Olha o quanto isso está na nossa sociedade. Então, a gente precisa ser vigilante quanto a isso, né? Olha só, uma alta significativa em relação a 2023. Então, 2024 a gente tem muito mais do que nós tivemos em 2023. Então, estamos isso no ano de 2024, estamos em 2025. Então, provavelmente já estamos tendo um quadro ainda mais agravante disso. Então, é normal a gente sentir emoções. Jesus chorou. Diz lá, acho que é em João 35, o versículo mais longo que a gente tem na Bíblia. Jesus chorou. Então, Jesus também chorou, só que a gente não pode ficar lamentando as coisas que nos acontecem. A gente precisa entender que se a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, eu preciso trazer essa consciência, sermos vigilantes. A Bíblia fala, né? Orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Porque nós somos falhos e a gente cai sempre nessa. Mas o que mais eu tenho para entregar para vocês é assim, ó. Deus deixou ferramentas para a gente cuidar das nossas emoções. Busquem, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu sei o quanto algo feito por Deus. Pensa, vamos pensar numa simples lavanda que Deus criou uma química perfeita, que tem um linalol, um componente que vai te trazer essa calmaria. A gente se entrega às coisas do mundo que não são boas e que trazem efeitos colaterais para a vida da gente, que causa, gente, e a gente fala muito aqui sobre cuidar do corpo, cuidar da alimentação, existe eixo direto entre o nosso intestino e a nossa mente, é impossível vocês cuidarem das emoções de vocês, terem pensamentos bons se vocês não têm uma saúde do intestino. E vou trazer mais um dado muito importante do que eu aprendi no seminário do final de semana,
Até o livro fala sobre o quanto um café baixa a nossa vibração, tá? Então, um café, por exemplo, olha só, vou até ler para não... Um corpo saudável da cabeça aos pés, e eu quando falo de corpo saudável é cabeça aos pés, mente, corpo e espírito, tá? Tem uma frequência elétrica entre 62 a 78 Hz. As doenças são tipicamente refletidas em uma frequência de 58 Hz. À medida que deixa nossos corpos, tá? Uma xícara de café pode eliminar a frequência de uma pessoa de 66, que está dentro de um nível de saúde, para 58 em apenas 3 segundos. E, de acordo com os testes, demora 3 dias para essa frequência poder voltar ao normal. Então, às vezes, a gente não consegue a gente não tem o conhecimento suficiente para ver que pode estar até mesmo no café que a gente toma toda hora, porque baixa isso. Mas não querendo deixar o café como um inimigo, a gente sabe que, né, a gente também gosta, os pensamentos negativos são muito piores. O pensamento negativo, de acordo com os estudos, ele reduz a frequência em uma média de 12 Hz. Então, ele reduz a nossa vibração muito mais que o café. Então, pensamentos positivos aumentam a frequência em 10. Então, isso são dados para a gente ter consciência de ciência, né, espiritualidade, e aí eu também, como profissional, tenho para dizer para vocês assim, às vezes a gente espiritualiza demais as coisas, né? A gente só ora para que Deus tire a ansiedade, mas a gente não tira um alimento que causa ansiedade. A gente não olha para os pensamentos que a gente tem. Então, a gente precisa ter essa consciência de um corpo integral. Achei muito importante trazer essa contribuição para vocês e lembrar também vocês que Jesus chorou. Então, é normal a gente ter emoções ruins, mas a gente precisa entender aquele momento e virar esse jogo. Lembrar que Deus tem para nós tudo que é bom, perfeito e agradável. E aí, eu vou trazer uma oração que Deus fez quando ele foi ressuscitar. Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Queria achar a oração dele. Aqui, ó. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse assim, olha a oração dele, para ver que até Jesus traz primeiro a forma positiva, sempre. Ele diz assim, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então, mesmo, né, ele fez essa oração em voz alta para quem estava próximo dele ouvisse. Então, Jesus quer dizer o que aqui? Verbalize isso de forma mais agradável, de forma mais positiva. Cuidem a forma que vocês falam. Eu tenho ansiedade. Não se apropriem de uma coisa tão ruim. Lembrem que a cura e o que vai adoecer vocês está a 30 centímetros do coração de vocês, que é na boca, o que a gente verbaliza. E nunca esqueçam que o inimigo não consegue ler nossos pensamentos. Agora, se você verbaliza, lembra sempre que é música para o inimigo. É música para o inimigo. Essa minha contribuição de hoje. Suzy, muito, muito obrigado. E, nossa, eu não sabia isso do café. Não... eu também não sabia, soube no final de semana, eu pensei, que droga, né? Mas aí eu disse, vou cuidar mais dos meus pensamentos e continuo a tomar meu café. Para manter o equilíbrio, né? É verdade. E por isso também que na Bíblia fala, né, Romanos 12. Na verdade, outros versículos falam também, renovar a nossa mente. Se tá na Bíblia, se foi ali, por que a gente não faz isso? Sabe? Se tá escrito, renovai a nossa mente. E é dia após dia, tipo, não é uma coisa de cobrança, de colocar um peso sobre isso, mas é entender de que cada dia eu vou buscar a minha porção. Que não adianta também a gente buscar várias porções, sendo que a gente não vai conseguir ter uma qualidade boa naquilo que a gente está procurando. Mas qual é a minha porção para o dia de hoje?
né? Então, muito obrigado, Suzy, muito obrigado também quem compartilhou. Eu acredito que essa palavra sobre emoções e principalmente tudo sobre o que a gente foi falado hoje, eu acredito que Jesus ele preparou esse momento para nós, né? Para que assim como nós mulheres a gente saiba o nosso poder de fato, né? O nosso poder em tudo. Então que a gente possa refletir sobre isso. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa, trazer algo? Senão a gente encerra daí. Não? Tá. Pedir para que vocês possam fechar os olhos. E Suzy, eu vou querer que tu ore por nós, pode ser? Para encerrar. Tá bem. Tá. Pai amado, tu és bom e sempre nos ouve. Muito obrigada, meu paizinho amado, por nos conectarmos nesse momento, aqui com essas mulheres que puderam estar de forma presente aqui nessa chamada. Também as que não puderam estar, mas que intenciosamente queriam estar aqui. Que o Senhor possa derramar uma porção de acolhimento ao coração. Para que as emoções, que foi o que nós conversamos aqui, paizinho, elas sejam só um sintoma para que elas possam reconhecer aonde o Senhor quer estar, aonde o Senhor quer trabalhar, aonde o Senhor quer que a gente olhe, mas que a gente não permaneça nessa dor, que a gente aprenda, Pai amado, a verbalizar palavras de amor, palavras de gratidão, Pai. Que a gente aprenda e a gente compreenda que nenhuma dor, ela vem para nos fazer sofrer. Qualquer dor, ela vem para nos trazer um ensinamento. E para que, assim, através dessa dor, a gente possa olhar mais para Ti, Pai. Então, Pai, acolha toda dor de cada uma das mulheres que estão aqui. Toda emoção, Pai, que afasta elas de Ti, Pai. Toda emoção que deixa lacunas abertas para que o inimigo as fragilize, Pai. Traga força, traga coragem, traga clareza, Pai. E que no dia de hoje, cada uma de nós possa observar essas emoções e possa estar consciente de que tudo vai passar. Tudo vai passar. Assim confiamos, Pai. Tudo vai passar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um bom dia para vocês. E até amanhã. Beijinho. Amém, muito obrigada. Beijos. Amém. Glória a Deus. Beijo para vocês. Beijo, fiquem com Deus. Vocês também. Também. Amém.